Bora trabalhar, meu povo, minha pova! Vamos para mais um vídeo aí sobre geografia. Agora Brasil regiões. Uma aula importante, uma aula de organização e contextualização do espaço brasileiro. E costuma cair no vestibular. Então fiquem atentos, lindezos e lindezas. Vamos começar então. De um jeito muito bonitinho, de um jeito muito fofolete, como se a gente estivesse lá atrás na aula da tia Marlene, aprendendo sobre regiões do Brasil. Para que regionalizar? Por que pensarmos a geografia a partir de regiões? Bom, porque os lugares, que é o ponto fixo no espaço, onde a gente coloca a nossa identidade, são diferentes entre si. Porque as paisagens, que é aquela coisa maravilhosa, cortada, que a gente vê à nossa frente no nosso campo de visão, também é diferente entre si. Então, como que eu posso agrupar esses lugares e essas paisagens? Vamos pensar na questão das escolas, por exemplo. A maior parte das escolas tem um estacionamento, tem um pátio onde a molecada fica dando zoeira, tem a quadra onde o pessoal vibra jogando futebol. Algumas escolas até tem aquele mini campinho. Tem salas de aula, tem a cantina. Esses lugares são todos iguais? Não, não são. Bom, o Brasil também é assim, cheio de lugares diferentes. Porém, eu posso pensar esses lugares com um certo relacionamento, igualdade ou complementariedade entre eles? Dá para agrupá-los de alguma maneira? Vamos pensar? Tia Marlene fez a gente pensar isso lá atrás. Vamos pensar com o tio Paquito? O estacionamento não é um lugar amplo, aberto, onde os carros param? E o pátio da escola não deveria ser amplo e aberto também? Dá até para vinculá-los, não é a mesma coisa. Mas eles têm características parecidas. E a quadra, não parece aquele microcampinho? E a sala de aula, não parece, de alguma maneira, a biblioteca ou a sala de estudos ou ainda a sala da diretora que ninguém quer ir visitar? A cantina não parece para muitas escolas igual ao refeitório? Então, olha só, dá para a gente agrupar essas coisas em diferentes regiões. A região dos estacionamentos, a região dos esportes, a região dos estudos. Dá para a gente regionalizar, criar um vínculo entre esses lugares que são complementares ou até mesmo homogêneos, para que a gente possa estudar melhor. A regionalização foi pensada no Brasil para administrar o Brasil melhor, para didaticamente também poder ensinar melhor o Brasil nas escolas, para a gente falar muito mais adequadamente sobre o Brasil. Então é uma divisão pedagógica, didática. Esse agrupamento é uma divisão pedagógica e didática também para que o governo entenda que o Brasil tem espaços diferentes entre si, mas que se relacionam. Então é para isso que eu tenho que entender regiões? É para isso sim. E aí a gente começa, obviamente, vendo um pouquinho o nosso mapa fofucho, ainda lá na aula da tia Marlene, né? Aquela aula bonita, saudosa. O que será que a gente pode perceber das diferenças regionais do Brasil? Porque esse é um mapa de divisão regional. A gente vai aprender daqui a pouquinho que ele é do IBGE. Agora, o que ele mostra pra gente, hein? Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia é lugar do quê? Do boi-bumbá? Sim, Parintins, né? Vermelho, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. Caprichoso. Tem a festa de Parintins, do boi-bumbá, mas tem na Amazônia inteira a tradição, o folclore do boi-bumbá. Tem também a cultura nativa brasileira, indígena. Tem a floresta amazônica latifoliada. Essas coisas só tem ali? Sim, só tem ali. Mas indígenas não tem em outros lugares? Claro que sim. Os nativos estão espalhados pelo território do Brasil. Entretanto, obviamente que eles também são culturalmente diferentes por conta do que a região lhes impõe. Então o Brasil tem diferenças. Tem sim.
Vamos ver outra região do Brasil, por exemplo, o Centro-Oeste. Conhecemos o Centro-Oeste através das duplas sertanejas, né? Ei, Goiás, é o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Pra você ver a idade da pessoa. Anos 90. Pessoal aí de Goiás, de Mato Grosso, moda de viola. Também é a região do Brasil que tem o berrante, que tem o boi, que tem a pecuária, que tem a soja, mas tem o cerrado. Ah, o Cerrado, lugar lindíssimo, maravilhoso. Em breve eu faço uma aula sobre vegetação para vocês. Mas é a região que tem suas especificidades também, o Centro-Oeste. Assim como ele é diferente também do Nordeste. Onde nós temos aí a história, por exemplo, de Lampião, Maria Bonita, o cangaço. Onde nós temos a cultura do shot, do chachado, né, do chique-chique, do frevo e, obviamente, do Gonzagão. Então, onde a asa branca que bateu asas do sertão. Pois é o lugar da caatinga, da região seca, da região semiárida do Brasil. Então, mesmo a asa branca bateu asas do sertão. E a Rosinha? A Rosinha ficou, né? Quem conhece a música sabe do que eu estou falando. Bom, o Sudeste tem uma particularidade diferente do Nordeste, assim como o Sul também tem. Bora lá pro Sul? O Sul, olha só, ó o nosso amigão lá, cheio de bombacha, chimarrão. Mas que pampa é essa que eu recebo agora? Com a missão de cultivar raízes, se dessa pampa que me fala a história, não me deixaram nem sequer matizes. Gaúcho da fronteira, região dos pampas, região dos campos, das pradarias gramadas. E o Sudeste? O Sudeste é a região das cidades, é a região também do caipira paulistano, do caipira mineiro. Ô, Chico Bento tá aí para mostrar nós, é nós na fita. Também é a região das indústrias, também é a região da poluição, né? Mas é a região também do SOS Mata Atlântica, vamos salvar o mico-leão dourado. Então nós temos um monte de especificidades, um monte de diferenças que nos fazem um país de múltiplas faces. E aí? É para isso que a gente divide, é para entender esse país multifacetado que nós temos as nossas divisões. Os estados, bem como as regiões, não são agrupados ao acaso. Eles foram agrupados segundo critérios muito específicos. Inicialmente, os critérios exclusivamente naturais. O IBGE usa a divisão exclusivamente natural. Apesar de que outras divisões, como a do Pinchas Geiger e do Milton Santos, vão levar em consideração também características econômicas, também características sociais, também características culturais. Então nós temos critérios diferentes para cada divisão? Sim, é isso que nós temos que entender. Vamos então para a primeira grande divisão oficial do Brasil. Não é a primeira do Brasil, nós temos muitas outras anteriores a ela, mas é a primeira grande, a mais oficial. Em 1900, aliás, antes de chegar nisso, temos que conhecer o Brasil, né? Antes de chegarmos a isso, temos que conhecer o Brasil. Então, bora lá conhecer o nosso país, esse país que é dividido. Temos aí os principais estados da nação, são 27 unidades da federação, sendo 26 estados, mais o Distrito Federal, onde está Brasília. Olha ali o laser, né? Olha o laser apontando para Brasília. Então vamos começar pelos estados. O Acre, com sua capital Rio Branco, o Amazonas, com sua capital Manaus, Roraima, com sua capital Boa Vista, o Amapá com a sua capital Macapá, o Pará com a sua capital Belém e o Tocantins com sua capital Palmas. Não tem aluno para fazer essa palhaçada na sala de aula, porque toda vez que você fala isso na sala de aula, o carinha bate lá. Piada nova, né? Bom, então eu bati também, fazer o quê? Para não perder a mania, né? E aí, chegamos ao Centro-Oeste.
Mato Grosso, com capital Cuiabá. Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Goiás, capital Goiânia. Passamos para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Santa Catarina, capital Florianópolis. Paraná, capital Curitiba. São Paulo, Sudeste, capital São Paulo. Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Espírito Santo, capital Espírito Santo? Não, né? Acharam que eu ia continuar nessa, né? Espírito Santo. Ó o caminhão, olha que maravilha. Ei, gravação é uma maravilha, né? E passa o caminhão, e o vizinho bate, né? Espírito Santo, capital Vitória. Minas Gerais, capital Berzonte. Aí chegamos no Nordeste. Maranhão, com a capital São Luís. Piauí, capital Teresina. Ceará, capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, capital Natal. Em inglês, Merry Christmas. Ah, meu Deus. Paraíba, capital João Pessoa. Em inglês, John Person. John People. Pernambuco, capital Recife. Bahia, capital Salvador. Alagoas, capital Maceió. Sergipe, capital Aracaju. São as 27 unidades da Federação do Brasil. Desculpa os errinhos, caminhão no meio, gente. Eu não vou cortar esse vídeo não, vai ficar com os erros, com a minha paralisação. Fazer o quê? Vídeo é assim, ao vivo gravado, né? Vamos embora. E aí chegamos então, aí sim, à divisão de 1969, uma das grandes divisões do Brasil, Pinchas Geiger. Notem que ele não respeita os limites de território dos estados. Ele divide, por exemplo, Maranhão ao meio, Tocantins ao meio, Mato Grosso, Minas Gerais são divididos. Mas é porque ele dividiu os estados? Não, é porque ele englobou os estados em duas regiões. Porque parte dos estados aparenta uma região e a outra parte dos estados aparenta outra região. Por isso que ele divide ao meio. É o caso do Maranhão, em que metade dele tem características de continuidade, homogeneidade, complementariedade cultural, econômica e social com a Amazônia. A Amazônia envolve os estados que são municiados pelos povos da Amazônia que vivem organizados a partir desse modelo de vida que a floresta impõe, que a natureza impõe. Então os estados da Amazônia têm seu folclore, sua cultura, seu modo de organização econômico, seu modo de organização social muito vinculado à floresta amazônica. E temos o Nordeste, metade do Maranhão para o Nordeste, norte de Minas para o Nordeste, que é onde nós temos ali a cultura nordestina, a cultura do sertão, a cultura da região litorânea nordestina, a cultura do povo nordestino, a organização econômica da segunda mais populosa região do Brasil. E temos o Centro-Sul, que é uma região onde nós temos maior urbanização, maior industrialização. Nós temos também as agroindústrias, uma região que produz mais riqueza para a nação, porque também está mais conectada com o resto do mundo. E o Milton Santos vai falar um pouco melhor sobre isso, mas mais à frente. Então essa é a divisão dos grandes complexos regionais geoeconômicos do Brasil. Leva em consideração os critérios da homogeneidade e complementariedade cultural, econômica e social do Brasil. Pinchas Geiger é o geógrafo que criou essa divisão. E aí chegamos à divisão do IBGE de 1969. Notem que o Brasil nesse momento tem o território do Acre, território de Rondônia, território do Amapá, território de Roraima e território de Fernando de Noronha. Note ainda que só existe um Mato Grosso e um Goiás, que não foram divididos esses estados ainda. Então alguns eventos vocês têm que conhecer da nossa história. Por exemplo, em 69, São Paulo, que antes integrava uma pré-divisão regional, integrava o sul do país, migra nessa divisão do IBGE para o Sudeste. O Sudeste é criado e São Paulo sai do sul do país e vem para o Sudeste. Em 79,
Mato Grosso é dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 81, Guaporé deixa de ser território de Rondônia, e se torna estado de Rondônia. Logo depois vem o Acre e em seguida, em 88, Roraima e Amapá. Fernando de Noronha, que deixam de ser territórios. Todos eles, menos Fernando de Noronha, se tornam estados. Vocês sabem qual é a diferença de um território para um estado? O território não elege o governante. O Estado elege. O território, quem governava era alguém indicado pelo presidente. Quando em 1988 vem a nossa Constituição, o Brasil deixa de ter territórios. E nós vamos ter sufrágio, eleições em todos os estados brasileiros. E aí, continuando, os critérios dessa divisão regional são os critérios de complementariedade e homogeneidade natural e que respeita também os acidentes geográficos. Pois é, essa é a divisão natural. O IBGE usa ela em 69 e reutiliza em 88. A grande divisão é que em 88 nós temos já Goiás, dividido por conta da nova Constituição, dividido em Tocantins, que passa a integrar a região norte, a parte norte de Goiás vira Tocantins e vai para a região norte do país, e Goiás passa a integrar a região centro-oeste junto com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Roraima, Amapá, Acre e Rondônia já são efetivamente estados, elegem seus governantes. Então tá aí, chegamos a uma outra divisão, a do Milton Santos, cuja palavra-chave é o meio técnico científico informacional. O que o Milton Santos considera? Ele considera as características de complementariedade dos fluxos econômicos, dos fluxos de redes tecnológicas, dos fluxos de redes industriais, dos fluxos de redes de informação. O Milton Santos então vai levar em consideração a ideia de homogeneidade e complementariedade das interações econômicas, sociais, baseadas nessas redes de expressão regional dos meios técnicos, científicos e informacionais. Como assim, Paquito? Não entendi nada. Ele agrupa como região concentrada, que vocês veem aí em vermelho, todas as regiões que têm altíssima interligação de meios de transporte, de meios de telecomunicações, de meios de produção industrial, que estão conectadas com a economia mundial através de bolsas de valores. Assim como o Centro-Oeste está interligado pelos meios de produção agroindustriais. A Amazônia interligada pelos meios de produção em meio a uma área mais isolada florestal. Então é isso que o Milton Santos engloba, a interação em redes de expressão regional de acordo com as características técnicas, científicas e informacionais. Então são os 4 Brasis, Os 4 Brasis que são tratados pelo Milton Santos como o Brasil mais isolado da Amazônia, mais natural, o Brasil mais despossuído, mas culturalmente muito forte, com uma economia muito voltada não só à subsistência, mas a uma industrialização do litoral, que é o Nordeste. E aí, Centro-Sul conectado, entre áreas no Centro-Oeste agroindustriais e a região concentrada Sudeste-Sul do país, a área mais dinâmica economicamente do Brasil. Bom, essa é a aula de divisão regional do Brasil. E a partir daqui a gente pode fazer algumas especificidades, bem rapidinho para encerrar tudo isso, só para fechar com chave de ouro. Vamos pegar e aprofundar as regiões geoeconômicas do Pinchas-Geiger, que é uma divisão que é bastante cobrada. Por exemplo, o que é o Centro-Sul? Olha só, o Centro-Sul é uma estrutura que envolve os relevos meridionais do Brasil, assim como os climas subtropicais e tropicais centrais do Brasil, mas que acima de tudo envolve os principais centros urbanos do Brasil, que envolve as principais redes de conexão urbana do Brasil, como vocês veem aí as redes urbanas no Centro-Sul. É a região também da principal concentração industrial do país, por onde também a indústria sai do seu centro mais especificamente iniciante em torno da Grande São Paulo e se interioriza por todo o estado de São Paulo e por toda a região sudeste. É uma região muito ativa economicamente, seja na produção industrial, produção de serviços ou na produção agroindustrial. Também é a região que mais demanda, principalmente o sudeste, mais demanda energia. O norte do país, a região da Amazônia, é a região dos relevos baixos e terras baixas da Amazônia, é a região também do clima equatorial úmido e é a região de uma pluviosidade muito elevada em relação ao resto do país.
é a região da floresta amazônica e também do desmatamento e queimadas. Temos que lembrar disso e temos que combater isso. Vejam, todas essas porções em amarelo são áreas já desmatadas da Amazônia. A Amazônia está sendo desmatada agora já pelo seu meio. Olha só como tem trechos de desmatamento no interior da Amazônia. E aí uma imagem para assustar um pouco mais, o avanço do desmatamento no início dos anos 2000. Por que o centro da Amazônia está sendo desmatado? Porque projetos de integração econômico-social da Amazônia levam rodovias para o meio de uma floresta, para interligar nada a lugar nenhum, sendo que nós temos rios navegáveis. Não é necessário construir rodovias, não é necessário integrar a Amazônia assim. Podemos integrar a Amazônia como ela é e garantir a existência e o progresso dela a partir das suas especificidades. Não precisa ser o desenvolvimento tecnológico da indústria para gerar riqueza na Amazônia. Não pode ser. A Amazônia pode gerar riqueza pelo que ela tem. E ela pode criar interações entre as nações e povoados de lá com o resto do mundo a partir de tecnologias que podem chegar lá e que podem coexistir com a natureza. Não desse jeito, né, que surge lá nos governos de Getúlio Vargas, Juscelino, militares, e que permanece até hoje com essa ideia de progressismo que avança sobre a Amazônia em detrimento da floresta e do meio ambiente. Não pode ser mais assim. A Amazônia tem poucas cidades, é uma região muito menos povoada, mas é uma região importante. Tem a região do Projeto Calha Norte, né, um projeto de ocupar as bordas do Brasil com militares e com povoados para garantir a segurança do Brasil, um projeto dos governos militares que entrou em compasso de espera lá nos anos 80, e temos o atual projeto Civan, pensado pelo Fernando Henrique Cardoso e mantido até hoje, aí sim utilizando tecnologias de sensoriamento remoto, de aerosfotografias, para entender o avanço do desmatamento na Amazônia, da queimada na Amazônia, para proteger nossas fronteiras de invasões de indivíduos que vêm de fora para dentro. Usar a inteligência e a tecnologia para conhecer a Amazônia, sim. Avançar sobre a Amazônia e desmatá-la, não. Bom, essa é a região norte, a região da Amazônia, a região do principal rio do planeta, da maior bacia hidrográfica do mundo, que já conta com usinas hidrelétricas, infelizmente. Mas também tem na Amazônia a bacia do Tocantins-Araguaia, que é também uma hidrovia, onde tem uma das nossas maiores usinas hidrelétricas, a usina de Tucuruí. Tudo isso está dentro do espaço amazonense. É também a principal área dos povos indígenas. Territórios esses em vermelho, que nem todos eles reconhecidos pelo governo, e os que estão reconhecidos pelo governo estão sendo profundamente ameaçados. Como, por exemplo, este aqui, do Xingu, em que o governo disse que não precisa respeitar. Porque ele não vai botar os interesses da nação abaixo dos interesses ambientais ou dos povos nativos. É uma grande ignorância. A nação pode ter seus interesses respeitados a partir do desenvolvimento sustentável. Desde os anos 80 conhecemos esse conceito e o governo ainda parece que não aprendeu. Nordeste brasileiro, uma região dividida em 4 sub-regiões, né? Bom, que tem seus planaltos, como esse em marrom, Planalto da Borborema, que divide o sertão da Zona da Mata, e bem nesse caminho aqui temos o Agreste, que eu vou mostrar daqui a pouco, e o Planalto nordestino mais para dentro do território. Temos 4 sub-regiões, em verde aí a região da Zona da Mata, onde fica a Mata Atlântica, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, em roxo o Agreste, bege o sertão e em marrom o meio norte. É uma região onde nós temos 3 vegetações, né? Porque nós temos 3 climas: a vegetação da Mata Atlântica no litoral, a vegetação da Caatinga nessa área semiárida, muito seca, e a vegetação de transição entre o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, entre elas a transição aqui conhecida como Mata dos Cocais no Maranhão. É uma região semiárida, olha o climograma ao centro. O centro do Nordeste é semiárido, o litoral nordestino é tropical úmido e o restante é tropical.
A zona da mata tem Mata Atlântica, vegetação latifoliada, né, biodiversa. A transição entre a Mata Atlântica e o sertão, que tem aí a caatinga, vegetação semisseca, mas muito biodiversa também, onde impera este carinha aqui, que é o nosso mandacaru, o mandacaru-rei, o cacto brasileiro. Tem outro cacto importante no Nordeste, que é a palma, mas que não é brasileiro, ele é mexicano, ele é plantado no Nordeste para servir de alimento para homens e animais. E a transição entre o sertão e a caatinga é o agreste, tá? Então vai acabando a vegetação da Mata Atlântica e vai começando essa vegetação semiárida. Essa é a paisagem do agreste. E temos, para finalizar, o meio norte, que é onde fica ali no Maranhão o babaçu, a carnaúba e os buritis, a mata dos cocais. Além disso, no Nordeste temos o Rio da Integração, São Francisco, o Velho Chico, que nasce aqui no sul de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e sobe, né? Sobe não, ele desce, o rio desce, mas ele vai para norte e deságua no Atlântico. É um rio que tem uma importância fundamental porque ele é um rio perene que passa pelo semiárido nordestino. Tanto que ele tem sido transposto, né? A ideia de levar para o sertão a água do São Francisco ameaça o volume de água do Baixo São Francisco, além do que fica meio obscura, né, as rotas e para qual será a parcela da população brasileira beneficiada. Fica meio obscuro aqueles que serão beneficiados. Não é muito certo se o nordestino, o sertanejo, aquele que realmente vive na seca, vai receber água dessa transposição. A gente vai falar mais à frente disso, é só uma citação por enquanto. O Nordeste, que eu não gosto da divisão por cor, mas que é predominantemente negro. Axé ao povo nordestino, saúde ao povo nordestino, sucesso e desenvolvimento ao povo nordestino, que é o povo mais lindo desse país. E a todos vocês que assistiram até agora, um grande beijo nesse coração, saúde, que vençamos o coronavírus, permaneçam em casa e saudáveis. Beijos a todos e tchau!